bem? Vamos iniciar então a nossa live hoje com o tema Seria trágico se não fosse cômico, certo? E que se relaciona com a questão de que rir cura, né? Nós vamos falar sobre isso, muito trazendo novamente o tema a respeito de como nos desidentificarmos do ego, pegar leve e entendermos que ilusões não trazem seriedade, certo? Olhar com seriedade ilusões é um grande engano. Então, bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Eliana Preza, eu sou diretora do Instituto Atitude Ahimsa, trabalho com pós-graduações em psicologia transpessoal desde 2001, sendo que eu que dirigi a primeira pós em psicologia transpessoal, que foi liberada pelo MEC aqui no Brasil, né? Autorizada, e desde então venho aprimorando para você e oferecendo aí esse caminho de autoconhecimento e ajuda e benefício para o mundo, certo? Muito bem. Trazendo assim esse tema, né? Eu estava refletindo sobre isso antes de começar aqui a nossa live, e assim que eu abri o Instagram, eu vi escrito ali o seguinte: às vezes eu fecho os meus olhos e penso, é melhor abrir, senão eu durmo. Eu achei bacana para trazer aqui para iniciar essa live a respeito disso, de que rir cura, né? E o quanto que essa pequena brincadeira tem a ver também com o ego, né? Que às vezes que o ego ele tem isso assim de vir falando sério uma coisa, trazendo um certo peso, uma importância, e na verdade, se você for ver aquilo ali, é assim, é só rindo, né? Se você realmente prestar atenção em você, em nós, porque isso somos nós. A gente põe o ego na terceira pessoa, né? Mas é importante que a gente perceba isso no nosso comportamento, no nosso funcionamento, né? Então, para isso, nós vamos falar agora, vou contar assim uma breve história de como surgiu o ego, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né, disso. E em seguida nós vamos fazer um exercício para a desidentificação com o ego, certo? Com essa máscara que ficou grudada em nós. Então, assim, eu venho estudando o livro Um Curso em Milagres há 15 anos, né? Olá, Angélica, bem-vinda! Então, eu venho estudando esse livro, Um Curso em Milagres, já há 16 anos, na verdade, né? E o que eu vou trazer aqui é colocado por esse livro, assim, ele é um caminho iniciático, tá? Continuático e despertático. Ele é o caminho todo até o despertar, esse livro, sabe? Ele traz pra gente a respeito do ego, ele diz o seguinte, que o ego se formou quando o Filho de Deus teve uma ideia de separação e se esqueceu de rir dela. Olha só a forma de colocação que é trazida ali, né? O Filho de Deus somos nós, né? As criaturas divinas. Na origem do ego, nós tivemos uma ideia de nos separarmos, de criarmos separadamente de Deus.
Só que nós levamos a sério essa ideia. Olha como ele colocou, nós tivemos essa ideia e esquecemos de rir dela. E então, né, derivou toda a criação equivocada a partir de levar a sério uma ideia que não é a verdade, né? Oi, Túlio, bem-vindo, meu querido. De acordo com o livro, né, ele coloca que com isso nós projetamos um mundo impossível, com leis que não são reais, que mostram um mundo de separação que de fato não existe, tá? Então, assim, se a gente puder se aprofundar com mais demora na questão de nos vermos separados, né, de vermos a nós mesmos como separados do mundo, das pessoas, a gente logo percebe que isso não é real, né? Somos todos interconectados. E tudo que nós vemos são símbolos que nós temos dentro de nós, né? Você sabe que o próprio Albert Einstein, ele declarou que nos vermos como seres separados do resto do universo é uma forma de ilusão de ótica da consciência. Só que foi o mundo que nós projetamos a partir dessa ideia de separação que o livro Um Curso em Milagres traz pra gente, né? E que foi a ideia que gerou o ego. E a partir daí a gente passou a se ver como um eu separado, né? E projetamos todo o resto, né? O Curso em Milagres coloca assim como caímos em sonho, né? Ou temos uma espécie de uma alucinação. Uma projeção é uma alucinação, né? Você vê fora coisas que estão dentro de você. E é isso que nós fazemos. É Maya, né? Maya, o termo indiano de ilusão. E disso, então, surgiu essa experiência material de corpos separados como sendo símbolos dessa ideia, certo? Todos os caminhos iniciáticos de desenvolvimento espiritual concordam em trazer para a gente o conhecimento de que estamos todos conectados e que, na verdade, somos um. Né? Essa ideia de unicidade que, inclusive, a psicologia transpessoal traz também, porque encontra em todas as culturas, em todas as tradições espirituais de várias culturas. Então, só que nós não nos vemos assim, nós não nos vemos como uma unidade, né? Com tudo o mais que existe, com todos os nossos irmãos, com o universo, com o planeta. Nós não vemos isso, nós temos essa ilusão de ótica da consciência, como disse o Einstein, né? E vemos então, e o Curso em Milagres traz que então nós projetamos o mundo que vemos, que é esse mundo da materialidade, né? Que de acordo com a física quântica, toda materialidade, tudo que nos parece material, na verdade é um colapso de onda gerado por alguém que observa, certo? Vamos entrando, gente. A Desi, Ivertinha, Ivetinha. Isso. Muito bem. E então, né?
acreditando ou levando a sério essa louca ideia de separação que gerou o ego, nós demos realidade a essa ideia. É levando a sério que a gente dá realidade para uma ideia. Percebe isso? Então, nós passamos a ver um mundo onde tudo o que existe é separado de nós, diferente de nós, com interesses diferentes dos meus, que eu não conheço, inclusive assim, velados para mim, que eu não conheço, né? E, portanto, ameaçadores. Olha só a piração e a loucura que nós fizemos, que nós fazemos ao ver um mundo lá fora desconectado do meu mundo aqui dentro. Certo? Esse é o sistema de pensamento do ego. Eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger de um mundo, né? Eu tenho que defender os meus interesses para conseguir o que eu quero. E aí, vivendo num mundo assim, ou melhor, vendo um mundo assim, surge o medo, obviamente, né? Vendo o mundo como uma ameaça, como algo lá fora que está separado de mim, e portanto que não depende do meu autoconhecimento, não depende da minha decisão, não depende do meu pensamento, achando que o mundo tem vida própria, o mundo que eu vejo tem vida própria, eu me sinto uma vítima e tenho medo, né? E tendo medo, o amor da criação ficou escondido para nós, certo? E tudo, gente, por ter levado a sério uma louca ideia, como eu falei no início dessa live, certo? Então, tendo entendido isso, de que a causa do mundo que vemos é essa ideia de separação, tá? A causa de nos vermos a causa de nos vermos como corpos, né, desconectados, foi uma ideia de separação. Porque nós somos seres criadores, certo? Então, se essa é a causa, a gente já deriva daqui que essa ideia de separação deve ser abandonada, se é que eu quero fazer contato com a verdade, que eu sou, né? Então, olha que interessante. Se a causa do mundo que eu vejo é uma ideia de separação, eu devo abandonar essa ideia na forma de ver o mundo. Porque aí eu transformo o mundo que eu vejo. Esse é o início do desfazimento de um sistema de pensamento baseado num engano, numa ilusão. Certo? Então, aí tomamos a decisão de ver a verdade mesmo por trás das aparências, né? E é isso que pode restaurar a nossa consciência, a nossa verdadeira natureza. Estão me acompanhando?
a decisão de ver a verdade por trás das aparências, de se aprofundar, de sair da superficialidade, de saber da interconexão, de saber da união, de saber que tudo é interconectado numa perfeita sincronia cósmica. Os físicos quânticos chegaram a essa compreensão também, que não há nada que se mova no cosmos, no universo, sem que todo o resto se mova junto, certo? Oi, Márcia, bem-vinda. Então, gente, essa decisão, tá? Ela é intencional, de eu me reconectar com a verdade que sou. E para isso, ver a verdade por trás das aparências do mundo, né? Deixar de dar realidade às ilusões a partir do ponto de vista de um ego limitado, fragmentado, ignorante, que me atemoriza para me convencer de um monte de coisa, né? Certo? Então, assim nós podemos sim restaurar a nossa consciência, que é unida, amorosa, brilhante, imortal por herança divina. A questão toda é, nós nos identificamos com o quê? Né? É com o ego ou com o ser divino que somos. Isso muda toda a nossa experiência de vida. Ok? Então assim, mas como fazer isso? Né? Agora que a gente entra na parte mais importante e interessante, que é como fazer isso. Essa reconexão com a verdade do que somos, além do ego. E aí assim, dois passitos. O primeiro passo importante é ficar consciente, perceber as histórias que o nosso ego conta para nós. Tá? Então, primeira coisa é isso. O ego conta para nós histórias na nossa cabecinha o tempo todo, né? Justificando as ideias que a gente tem por A mais B, né? Justificando os julgamentos, provando que a gente tem razão, reforçando as emoções que a gente está sentindo. Não é assim? A gente não se conta historinhas. O pensamento vem com historinhas o tempo inteiro, reforçando o nosso jeito de pensar, de sentir, as nossas opiniões, os nossos julgamentos, né? E o nosso ego faz isso em todos os relacionamentos, tanto na família quanto no trabalho, né? Conta histórias para nós, para que a gente reforce aquilo que estamos identificados de ser, ok? Então, a primeira coisa é se dar conta dessas histórias, é perceber essas histórias, é ouvir essas histórias que estamos contando para nós mesmos, para nós mesmas. Isso exige
uma certa prática meditativa, sabe? Que é de observar, sem embarcar na história. Ou até às vezes a gente dá uma embarcadinha e depois sai do barquinho e olha para aquilo ali. Certo? Então essa é a primeira coisa. Qual a segunda coisa? A segunda é rir dessas histórias, percebendo que elas são ilusórias. Olha só que coisa interessante, eu coloquei o tema dessa live, seria trágico se não fosse cômico, não foi? Porque nós temos o ditado popular que diz, seria cômico se não fosse trágico. Essa é a ênfase que o ego dá, a tragédia. Leva a sério, importância, aumenta o medo, né? E reforça os embates, tensiona a gente. Não é assim que o ego faz? Então, mas na verdade, essa mesma frase invertida, ela traz a leveza do nosso ser, do nosso self, que seria trágico se não fosse cômico. Porque nada disso é real. Ok? Então, a partir disso, eu quero propor para vocês um pequeno exercício para favorecer a desidentificação com o ego. Vocês topam? Eu vou precisar daí que você pegue folha de papel e uma caneta para eu poder te explicar esse exercício. Pega lá. Tem folha de papel e caneta aí? Responde aqui para mim no chat. Tá? Posso dar a instrução? Ok. Então, assim, ó, por 5 minutos, vocês vão fazer o exercício que eu vou explicar. Eu vou dar 5 minutinhos, tá? Que é assim, vocês vão escrever como é que o seu ego faz para ganhar atenção, carinho, admiração, tá? Como é que o seu ego faz para ganhar atenção, carinho, admiração? Mas espera aí, não escreve ainda. Deixa eu explicar como é que você vai escrever isso, tá? Você vai escrever os pensamentos de autoestima que você tem, como é que você costuma pensar a respeito de você mesma, de você mesmo, o porquê. O que você faz então para conseguir a atenção, o carinho, a admiração, quais são as ações, quais são as barganhas que você faz nos seus relacionamentos para isso, os acordos, sabe? E às vezes tem acordos que não são falados, não são verbalizados, eles são assim, subentendidos. Você coloca: ah, eu sei que quando eu faço uma comidinha gostosa, o meu marido me enche de elogio e me faz eu me sentir assim assado, e depois ele faz para mim aquilo que eu quero, por exemplo, entendeu? Então, você vai escrever isso.
como é que o seu ego faz para ganhar atenção, carinho e admiração. Mas você vai escrever sobre o seu ego em terceira pessoa, certo? Então você vai, por exemplo, o seu ego, né? Se você é uma mulher, você pode falar, ela busca carinho, ficando triste, sabe? Às vezes quando ela percebe que ninguém tá dando atenção para ela, ela fica mais tristonha, fica quietinha, porque assim logo vai chamar atenção e alguém vai querer vir saber o que está acontecendo com ela, né? Se você for um homem, aí você vai escrever a respeito do seu ego, como ele faz, você coloca, olha, às vezes ele fica doente, que é para poder ganhar colo, ganhar carinho, ganhar atenção, parar de fazer as coisas, tanto trabalho, tanta exigência, entendeu? Então você vai fazer um exercício de se referir ao seu ego como ele ou ela na terceira pessoa, tá? E enquanto você estiver escrevendo nesses 5 minutinhos, você também pode achar graça do que você vai percebendo que o seu ego faz, tá? Isso também vale, certo? Faz parte do exercício. Então, ok, pode começar. Eu vou dar 5 minutinhos e aí a gente retoma aqui. Se alguém entrou agora e não entendeu o exercício, eu explico de novo, tá? É só me perguntar no chat. Lari Bride, bem-vinda, amada. Então, você está entrando agora, eu propus um exercício para as pessoas que estão aqui, tá? Assistindo essa live, de escrever a respeito do seu ego, tá? Então, Lari, você tem aí folha e caneta? Me responde no chat se você puder. E aí eu tô aguardando o pessoal fazer a tarefinha que eu pedi e daqui a pouco a gente continua. Aí se você quer que eu te explique, eu explico. Só me diz se você tem papel e caneta aí. Então, para quem tá fazendo o exercício, vai deixando vir, tá? E vai percebendo como é que o ego faz na sua vida, nos seus relacionamentos, e vai escrevendo. Mais uns minutinhos. Mais um minutinho, tá, gente?
inclusive, você depois dessa live, você pode continuar fazendo esse exercício, que é muito bom, tá? Aqui nós estamos dando uma pinceladinha. Mas obviamente faz muito bem para você continuar e se aprofundar e se apropriar mesmo assim de como é que é o funcionamento do seu ego, tá? São os primeiros passos para poder observar e se desidentificar, ok? Então, agora, aí eu vou pedir, a partir desse exercício que você fez agora, que você escreva nos comentários aqui do vídeo, da live, como é que você se sentiu fazendo isso? Como é que você se sentiu durante esse exercício? Falando do seu ego em terceira pessoa. Certo? Oi, Sandro, bem-vindo, meu querido. Eu acabei de propor um exercício para quem está aqui me assistindo, né? Um exercício de desidentificação com o ego. E aí, tô convidando, né, a escrever no chat aqui do vídeo como é que você se sentiu fazendo isso, que eu propus no exercício. E daí, Sandro, é bem bacana, depois, se você puder, esse vídeo vai ficar salvo, viu? Sandro, agora Rosa Rimsa, que linda, bem-vinda, amada, entrou a Rosa. Nós também temos a Rimsa no nome do nosso instituto. Então, Sandro e Rosa, tô dizendo o seguinte, nós terminamos agora de fazer um exercício, tá? Que eu propus aqui nessa live para quem está me assistindo. E aí eu quero sugerir fortemente que depois vocês assistam o vídeo que vai ficar salvo no nosso Instagram e aproveitem para fazer um exercício de desidentificação do ego, tá? Para você ver como é que o ego faz na sua vida e achar graça disso. Isso muda muita coisa, tá? Mas antes você vai precisar ver a explicação, a introdução toda para colocar no contexto correto e fazer o exercício. Combinado? Muito bem. Então, indo, né, para a parte final dessa live já, a gente traz então a conclusão de que ver a verdade e poder rir de todo o resto é uma boa forma de nós nos destensionarmos, né? Deixando de dar realidade às ilusões geradas pelo ego e passando a viver a vida que somos verdadeiramente, certo? Tudo que o ego cria nesse mundo seria trágico se não fosse cômico. E é com esses olhos que a gente deixa de dar peso e realidade e consequência às coisas do ego, tá? Que a gente pode liberar os padrões de sofrimento do ego, de sofrer por causa que sofremos. O ego é cheio disso, né? Ok? E assim, então, nos liberarmos para sermos amor, o amor que somos, né? E estender o que somos. Estender o amor que somos é criar verdadeiramente. Todos e todas nós, olha, eu falei aqui no início dessa live que nós passamos a nos ver
diferentes, né? A ver o mundo lá fora diferente de mim, com pessoas diferentes, com interesses diferentes, né? Eu falei isso no início dessa live, mas uma coisa é unânime em todo ser senciente. Nós queremos o amor. É verdade? Rosângela, bem-vinda. Então, ser amor e estender o que nós somos é que é criar verdadeiramente, né? E estender é se dar, é se unir. E com isso, aumentar a vida que nós somos. Certo? Você chegou bem no finalzinho, Rosângela. Agora, então, acabei de completar aquilo que eu trouxe para essa live, né? E algumas pessoas chegaram também no finalzinho e eu quero muito que você assista esse vídeo depois que vai ficar gravado, tá bom? Porque teve um exercício muito lindo que eu propus aqui. Tá muito especial esse trabalho de pegar leve com a vida a partir do self e se liberar das tragédias que o ego pretende fazer no mundo, certo? No nosso mundo. Tá bom? Bom, agora, né, vamos para a etapa final, que é algum comentário, alguma pergunta. Estou aqui disponível para alguém que queira aí ter uma interação no finalzinho dessa live. Sim? Não? Como é que estamos? Ok? Eu acho que talvez, né, quem tá aqui agora não pegou o vídeo inteiro, então é isso. O vídeo vai ficar salvo no nosso Instagram e aí sim vocês podem fazer os comentários e a gente interagir ali no fórum do bate-papo desse vídeo. Combinado? Certo? Gratidão por mais essa oportunidade de interagir aqui e seguimos juntas.